Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E é hora de ficar bem informado em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/Visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Você vai conhecer agora um projeto desenvolvido na Universidade de São Paulo que cultiva plantas nutritivas e fáceis de cuidar, mas que são pouco consumidas, viu? E tem baixo valor de mercado. A água não penetra na folha da capuchinha e este é apenas um dos segredos dessas plantas, que muitas vezes parecem mato e estão longe das prateleiras do mercado. Elas fornecem nutrientes e dão cores e sabores diferentes à mesa. Conhecer o potencial delas atraiu muitos curiosos a essa horta comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu fico muito contente de encontrar um espaço como esse, onde as pessoas se ocupam, de que a gente possa aprender a cultivar, possa consumir outras coisas. Guilherme pesquisa plantas e se encarrega de revelar o que é o que em meio a tanto verde. São plantas muito resistentes, claro, nem todas, mas a maior parte delas é muito mais resistente do que as plantas que a gente consome com regularidade. Então, uma capuchinha, uma taioba, uma ora pronobis são muito mais resistentes e fáceis de cuidar do que uma alface, uma couve, um espinafre, um brócolis, um repolho. O caruru ou cariru nasceu entre as escarolas e pega em qualquer lugar. É uma planta muito fácil de cultivar. Se você plantar em um mês, você está colhendo já o seu caruruzinho. Mas não dá para comer as plantas que nascem na rua. Melhor é colher a muda e replantar em casa. A horta nasceu no outono de 2013. As mudas eram plantadas em galões de plástico que ficavam em contato direto com a laje. Quando chegou o verão, o calor fez com que quase toda a plantação fosse perdida. A partir daí, novas técnicas foram sendo desenvolvidas. Hoje, os galões ficam afastados do chão por conta de estrados de madeira e o plantio é feito com sucesso em caixas de isopor. Pode estar quente ou quanto for, a gente não perdeu mais plantas por causa disso. E também começamos a perceber que tem minhoca dentro do isopor. Ou seja, significa que o isopor é um excelente frasco para você plantar. Pesquisadora na universidade, Cláudia contribuiu com a horta e trouxe um exemplar do Maranhão. Eu trouxe a vinagreira, que para a gente é chamado de vinagreira lá, que aqui é conhecido como hibiscus, né? Então eu trouxe uma muda e a partir daí passei também algumas receitas de arroz de cuchá, o próprio cuchá que é feito também, que é como se fosse um pirão, que se utiliza as folhas. E olha que notícia boa. Aumentam os índices de leitura no país. Os dados são da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, encomendada pelo Instituto ProLivro. Só que o brasileiro lê menos de 5 livros por ano, média considerada baixa. Os índices melhoram conforme sobe o índice de escolaridade. Em 2011, uma pesquisa informava que metade da população, ou seja, 50%, era considerada como leitora. Na pesquisa de agora, o número é de 56%. Apesar da pequena melhora, a pesquisa apontou que os brasileiros leem, em média, menos de 5 livros por ano, um número que, para muitos, precisa melhorar. A pesquisa foi feita pelo Instituto Ibope, encomendada pelo Instituto ProLivro, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, pela Câmara Brasileira do Livro e pela Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares. Foram ouvidas ao todo 5.012 pessoas, que por amostragem representam 93% da população. Foi considerado leitor, durante a coleta dos dados, quem leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, seja ele inteiro ou em partes. Eu leio muito raramente, revista, mas é só para passar o tempo mesmo. Não tenho muita paciência para leitura assim não, diária não. Entre as mulheres, 59% são leitoras, já entre os homens, 52%. A consulta revelou ainda que 67% da população não teve alguém que incentivasse a leitura. Bruna é estudante, tomou gosto pela leitura. Nós a encontramos em uma feira de livros. Com 9 sobrinhos, ela tenta incentivar o bom hábito. Eles têm idade de 5, 8, 3, 2 e 1 ano. E eu acho muito interessante motivar a leitura, por mais que seja
somente com imagens, mas para estar estimulando a criança a gostar de ler e buscar a leitura diária. Segundo um dos responsáveis pela feira de livro, que acontece em um shopping da cidade, o número de vendas é bom, mas podia ser melhor. O livro em si, ele precisa de um pouco mais de incentivo das empresas, do governo também, em questão ao preço. O livro em si ele se torna caro pelo imposto colocado sobre ele, porém, com um preço legal, que é a ideia que nós temos aqui de incentivo, acaba se tornando mais fácil, né, a leitura aí para todos. Eu acho que muito é por falta mesmo de ter o material de leitura disponível. Se houvesse um maior incentivo às bibliotecas públicas, municipais, estaduais, né, e mesmo dentro das escolas, né, as escolas dispusessem de verba para fazer boas bibliotecas que emprestassem para os alunos, para os pais dos alunos, eu tenho a impressão que isso aumentaria. Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre atletismo paralímpico, ou melhor, vamos falar sobre uma lição de vida. Jonas Licurgo, policial militar, sargento da PM aqui no Rio de Janeiro, durante uma operação policial, ele levou um tiro e ficou paralítico. E encontrou no esporte um novo caminho. Foi do atletismo que ele venceu a depressão e se incluiu na sociedade. No início, o atletismo serviu como uma terapia, como um processo para ele vencer aquela fase difícil, aquele novo momento da vida dele. Mas ele começou a conviver com outros atletas, começou a participar de competições e se tornou um campeão. Foi medalha de ouro no Parapan de Toronto e agora luta por uma vaga na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de treinamento do Jonas Licurgo. Se ele vai ou não para a Paralimpíada é uma outra história. O importante é ver como o esporte ajudou Jonas Licurgo a se recuperar e hoje ser uma pessoa feliz e vencedora no atletismo. Há 16 anos, Jonas Licurgo trabalhava como policial militar no Rio de Janeiro e foi atingido por um tiro. 2 anos depois, ele buscou o esporte e encontrou um novo caminho. Primeiro foi a aceitação realmente do acidente, né? Então isso aí foi difícil para mim, foram 2 anos, né, para aceitar realmente o que tinha acontecido. E depois, né, foi dar só continuidade mesmo à minha vida. E fui apresentado ao basquete 2 anos depois do meu acidente. Então ali foi o início de tudo. Jonas passou pelo basquete, natação e handebol, mas se encontrou mesmo no atletismo. Depois de conquistar o ouro no Parapan de Toronto e bater o recorde da classe no lançamento de dardos, ele agora treina o lançamento de discos e se prepara para a Paralimpíada no Rio. O atleta, que sempre gostou de desafios, participou da primeira competição de lançamento de dardos em 2011. Nela, alcançou a marca de 25 metros e 11 centímetros. Hoje, esse número já chegou aos 31 metros. Vim fazer também um teste no atletismo. Foi onde a minha primeira competição no atletismo eu consegui já o índice e a minha segunda competição no atletismo já bati o recorde brasileiro. Então eu vi que ali, né, eu teria também condições de galgar também no esporte, teria condições de dar continuidade e fazer um bom trabalho. Tanto é que depois desse recorde bati mais uns 7 recordes. Já são 8 recordes brasileiros batidos, 8 recordes das Américas, 8 recordes da Sul-Americana. Medalha de ouro no PAN de Toronto, no Canadá, 2015. E a medalha de bronze no Catar, 2015 também. A determinação rendeu ouro no Parapan de Toronto, já na segunda prova internacional dele. Eu consegui o ouro, no PAN e ainda a marca também, bati o recorde também da competição. E foi a minha segunda prova internacional, a primeira tinha sido também na Argentina, consegui também bater o recorde sul-americano, o recorde das Américas também na Argentina. E indo depois para o PAN, uma competição com esse nível de importância, já próximo dos melhores atletas do mundo, aí é outra coisa. Até o mês de julho, Jonas ainda tem que passar por algumas competições para garantir a classificação para os Jogos no Rio.
E ele vai ter que enfrentar uma dificuldade a mais. A principal prova do Jonas era o lançamento de dardo, mas ela foi cortada da Paralimpíada e agora o atleta investe no lançamento de disco. Minha prova principal sendo dardo, né, o disco, eu só pegava o disco nos últimos 5 minutos, né, no final do treino, até para poder ter mais uma prova, né, mas a minha prova principal é o dardo. Então eu já saí do Mundial, né, vim do Mundial com a medalha de bronze, já com a vaga, né, certa das Olimpíadas, e daqui a pouco você chegar aqui e ver que a tua prova foi cortada das Olimpíadas, né, e você ter que pegar uma outra prova, né, uma prova que era a tua segunda prova, que estava até um pouco esquecida, e você transformar ela em primeira, e você ainda tem que melhorar bastante a tua marca para que, né, você consiga realmente ser convocado. Agora você aqui dentro do quintal, tendo essa oportunidade de disputar aqui, né, com a sua família, né, os seus amigos lá gritando seu nome, não tem como nem explicar aqui. É só aguardar o momento mesmo, ter uma concentração muito boa para você não ficar olhando ali a arquibancada e esquecer, né, o lançamento ali. Mas vai ser extraordinário caso eu realmente consiga participar. E o visual fica por aqui. E não se esqueça, você tem mais do visual na internet, hein? E também pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Então, anote 021 974 522 3001. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.